Vamos lá, mais uma live nossa, e o tema é empreendedorismo, né? A ponte entre a escola, ou seja, entre aspas, seu filho, seu aluno, e a vida profissional, a vida adulta. E tem tudo a ver, né? E o próprio MEC já viu isso, já observou e está colocando o empreendedorismo aí como um dos eixos estruturantes do novo ensino médio, né, da BNCC. Vamos ver se esse novo ensino médio sai esse ano, né? Porque acabou paralisando. Mas vamos lá, eu sou Evandro Conte, da USA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. E o nosso foco é desenvolver a cultura empreendedora nos nossos alunos, e aí no caso dos filhos, né? Para que eles possam buscar os sonhos dele através do conhecimento e habilidade da cultura empreendedora, para eles buscarem os sonhos e com isso contribuindo para a formação humana deles. Então esse é o nosso objetivo, tá? E a gente já começa com aquele alinhamento sempre que a gente faz do empreendedorismo. Gente, o empreendedorismo não é somente abrir empresa, é muito mais do que isso. É comportamento empreendedor, é atitude empreendedora, é você ser um empreendedor da sua vida. Não é numa empresa, não. É da sua vida primeiro. Você é empreendedor com você. Você vai em busca dos seus sonhos, você vai em busca dos seus objetivos e para isso precisa da cultura empreendedora. O que é essa cultura empreendedora? A gente está falando num primeiro momento, aqui ó, mindset empreendedor, a cabeça empreendedora. É você ter questões socioemocionais, inteligência emocional, você ter o autoconhecimento para você ter as suas reações, ter o controle das suas reações, entender as suas reações perante os desafios que vão ter. Tá? Então, o primeiro momento é a gente trabalhar a nossa cabeça, a cultura empreendedora. Então, a gente fala aqui muito, pegando aí dos recursos humanos das empresas, tá? A gente fala dos chás empreendedor. O que é chá? C-H-A. C de conhecimento, comportamento, H de habilidades e A de atitudes da cultura empreendedora. Quando eu estou falando isso, eu estou falando da resiliência, eu estou falando de disciplina, eu estou falando de ter constância, né? Eu estou falando de inteligência emocional, eu estou falando aqui de vendas, né? Ah, Evandro, eu não trabalho com vendas, eu não preciso trabalhar com vendas. Errado. Todo mundo trabalha com vendas. A gente vende uma ideia para a esposa, para o marido, os seus filhos vendem uma ideia para os amigos quando eles querem jogar determinado jogo. Então, vendas a gente trabalha o tempo todo. Educação financeira. Não, Evandro, eu não trabalho, eu não mexo com finanças, não gosto de finanças. Você tem pelo menos o seu lar, a sua residência. E você precisa saber fazer o seu orçamento doméstico, saber se dá lucro ou prejuízo, como que você vai cobrir esse prejuízo da melhor maneira, como você vai utilizar, vai ser através de cheque especial, vai ser através de empréstimo, financiamento, ou começar a reduzir custos, ou aumentar a receita de alguma coisa, de alguma forma, dentro do seu orçamento. Não tem como fugir. E aí a gente fala também da cultura empreendedora, do processo criativo. O que é isso? Criatividade, né? É você ter criatividade para encontrar as soluções para os seus problemas, para os problemas que estão ao redor. Então esse processo criativo é muito importante. E aí a gente fala de um outro comportamento e habilidade de atitude, processo analítico. Você analisar as informações que tem, você tomar atitude, você tomar decisões em cima de dados. Contra dados não há argumentos. Então esse processo analítico é que a gente começa a trabalhar com as crianças, com os filhos, né, de tudo de uma forma lúdica, tudo de uma forma que eles aprendem brincando. Gente, a gente não coloca nada que eles não conseguem entender. Então, quando eu estou falando da preparação do indivíduo, do aluno, do nosso filho para a vida adulta, tem que começar o quanto mais cedo melhor. Porque você não muda um comportamento, você não muda uma atitude de uma hora para outra. Isso aí é um pouquinho a cada dia, todo dia um pouquinho, que você vai fazendo o comportamento do seu filho sendo desenvolvido e que ele assimile aquele comportamento, que acaba virando um hábito.
tá? E aí, por fim, a gente tem também a introdução ao mundo empresarial, porque o empreendedor, tá? Quando a gente fala do empreendedor, ele pode empreender na sua vida, ele pode empreender no seu bairro, sem necessariamente ter que abrir uma empresa. Mas o empreendedor, ele pode ser um empresário. E a maioria dos empresários são empreendedores. Ele tem uma atitude empreendedora, ele quer resolver um problema, ele assume riscos. Hoje em dia no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil ainda mais, para você ser um empresário, você tem que ter um sangue frio para assumir risco, ter coragem, porque os impostos são altos. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil uma legislação tributária a cada 4 horas, é uma nova legislação tributária a cada 4 horas. Então, se o empresário não tiver uma consciência, uma inteligência emocional, desafio, perseverança, foco, né, para resolver problema, ele não vai ter coragem de continuar com o empreendimento dele. Então, fazendo essa ponte da escola, tá? Escola para a vida profissional dos filhos dos alunos. Então, quando a gente trabalha essa base da cultura empreendedora, a gente está preparando essa turminha para a vida adulta. E querendo ou não, eles já estão vivendo a vida e eles já estão enxergando aí, vendo a inteligência artificial. Eles estão vendo aí a questão que é uma incógnita, né? Um ponto de interrogação, o celular. Né? Tempo que os nossos filhos não ficam na frente do celular, né? E assim é o grupo todo, são os amigos todos. E aí a gente entra num outro ponto, fazendo esse link do empreendedorismo da escola com a vida adulta, o projeto de vida. A BNCC fala para as escolas trabalharem com projeto de vida. E quando eu estou trabalhando aqui o empreendedorismo, eu pergunto para os alunos qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? E aí a gente está falando do projeto de vida dele. Aonde que ele quer chegar? Ele quer ser um atleta? Ele quer ser um músico? Né? E quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando para a nossa vida. Eu quero ser um atleta, eu quero ser um músico. E aí eu preciso de ter um plano de ação, né? Um planejamento para a gente alcançar esse plano de ação. E aqui na escola a gente fala muito do PDCA. O que é o PDCA? Inclusive a gente fez um post hoje ou ontem sobre isso no nosso Instagram. É uma ferramenta fantástica, tá? Que vale para as empresas, vale para a nossa vida. O P é de planejar. O do é de executar o plano que você fez aqui, o plano de ação. O C é de checar, tá? Se o que você fez do plano está sendo executado. E o A é de agir, de corrigir caso o seu plano você não está sendo executado ou tem que fazer algum acerto. E aí o projeto de vida que a gente trabalha com os alunos é justamente isso. A gente trabalha com que eles montem, né, o seu projeto de vida, o seu PDCA. E isso vale para a nossa vida também, pessoal, e vale para as empresas, vale para a casa de vocês, tá? Quando vocês têm um planejamento, por exemplo, a gente quer comprar uma casa própria, faça um plano de ação, né? Utilize essa ferramenta PDCA e esse plano de ação elencando, olha, primeiro nós vamos juntar dinheiro, quem vai juntar dinheiro, quanto de dinheiro que nós vamos juntar, qual é a casa que a gente vai fazer e dê nome aos bois, quem vai fazer o quê, até qual data, e você faz a checagem disso com uma certa frequência. E aí, de novo, pegando esse link da escola, tá, para a vida pessoal, a vida profissional adulta. A gente fala muito com os alunos, eu falo isso com meus filhos, né? Porque eu sei da dor. Eu tenho 2 filhos, eu sei da dor. Para que eu vou estudar português? Português eu não vou trabalhar com nada disso. Para que eu quero saber? E aí eu uso muito isso e vale a pena vocês usarem com seus filhos. Fala com eles estão ali, ó, nas redes sociais, no Instagram. E aí você fala assim, já ouviu falar em copy do marketing? O que é copy? Copy é a legenda da publicação, do post, tá? Aí você fala assim, sabia que essa copy você não pode ter erro de português porque pega mal?
E aí você começa a fazer os links com eles de que, olha só, o português que você aprende na escola, você utiliza no marketing digital. Se você quer ter um canal, tá, uma página no Instagram e você quer fazer posts, você tem que começar a entender o português para fazer as legendas de uma forma que não tenha erro de português. Você quer fazer vídeo, né, com seu filho, seu filho quer ser um youtuber, quer ser um tiktoker, né? Para isso você precisa ter o roteiro previamente. E esse roteiro ele é escrito em português. Então você fala, olha só, aquele lá, o youtuber, o Enaldinho, quando ele faz um roteiro do vídeo dele, está em português. Então o português é importante. Ah, eu não gosto de estudar matemática, eu não quero saber de matemática. Então vamos lá. Sabia que para você fazer a programação, se você quer virar um Mark Zuckerberg, se você quer virar um Bill Gates da Microsoft, né, o que você precisa? Programação. E para programação a base é a matemática. Não tem como fugir. Então quando a gente está falando da cultura empreendedora e linkando o dia a dia dos nossos filhos, dos nossos alunos, né, com as matérias das escolas, então é interessante porque eles começam a enxergar com o que ele vai usar com o português, com o dia dele, dia a dia de hoje, né? Ele pode, por exemplo, eu falo muito com meus filhos, por exemplo, nós estamos aí no momento aí, passamos aí pela pandemia em 2020, né? Então foi aquela energia toda para encontrar a cura para a Covid, vacina. E com isso surgiram várias empresas, e aí a gente chama de tecnologia, alta tecnologia, as startups, né? Que são, aí tem a parte de as startups do lado de biologia, de ciências, uma coisa que eles estão vivenciando hoje, internet, inteligência artificial, né? O próprio chat GPT, olha só que interessante. E aí, como é que surgiu o chat GPT? Tem uma programação por trás. E aí a programação tem a matemática, né? Então, assim, vocês começarem a linkar esse dia a dia dele com as matérias, né, das escolas, o que eles aprendem. Meu filho mais novo, ele tem uma preguiça de ir para a aula de inglês, mas é uma luta. E foi bem bacana que uns dias atrás ele escutou de 2 tios dele que os tios estavam perdendo a oportunidade do emprego porque não tinham inglês. Olha que interessante. Aí ele percebeu, eu até forcei para ele, falei, olha, tá vendo? Olha só a importância do inglês. É o que eu falo muito para vocês, é para a vida. Eu não estou preocupado com inglês para Enem, não, é para a vida. E aí, ele tem 8 anos, ele atinou para isso, né? Ele atinou para isso e agora ele está indo nas aulas de inglês, assim, faz o dever sem problema, está indo para a aula de inglês. Então, nós, né, pais, professores, a gente tem que fazer esse link do dia a dia dos alunos com as matérias, com o que eles aprendem, né? Tem um vídeo nosso aí no nosso canal do YouTube justamente falando sobre isso. Tem falando sobre o que era brincadeira e hoje virou profissão. Piloto de drone, gente. Piloto de drone virou uma profissão em que recebe muito bem, tá? Era uma brincadeira. Quem nunca, eu já brinquei de piloto de drone com os, né, de drone com os meus meninos. Então é muito interessante você fazer esse link com a realidade. Então depende muito da gente, dos pais, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui para a gente fazer esse link da escola com a vida adulta, a vida profissional. A gente tem muito aqui filhos que querem ser jogador de futebol, né? Menino tá uma febre, uma onda de ser jogador de futebol. E aí, o que eu falo muito, que a gente fala muito para os pais? Olha, e a gente tem até um exemplo, vou dar aqui depois o exemplo, de um ex-aluno nosso, que era atleta. Para você ser jogador de futebol hoje, né, eles veem Messi, veem Cristiano Ronaldo, então eles acham que o caminho é simples, é fácil, né? Vou jogar bola, vou treinar 3 vezes por semana e aí eu vou virar o Messi. Só que eles não entendem que você tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que ter força de vontade, tem que ter renúncia, porque você vai ter que dormir cedo para descansar, você vai ter que evitar festinhas com os amigos para dormir cedo, para poder ser atleta. É uma vida de muito sacrifício. E aí você precisa ter um propósito muito grande.
E a cultura empreendedora, quando a gente trabalha a parte do socioemocional, é muito isso. É a gente trabalhar a resiliência, a determinação, o foco, a atitude, né? É você saber dizer não para aquilo que vai te levar para fora do seu foco, do seu objetivo, né? E aí eu falando do esporte, né, você tem uma meta, você entra num campeonato ou você quer ser convocado para a seleção do seu estado, pela seleção brasileira. Trace um plano de ação. Olha o PDCA aí, ó, plano de ação, quando eu falei anteriormente aqui na nossa live, para você chegar na sua meta, no seu foco. E você precisa ter constância, precisa de ter treino constantemente, porque geralmente todo mundo fala assim, nossa, hoje eu estou com preguiça de treinar, não vou no treino. Pega uma frase do Bernardinho, multicampeão de vôlei, que eu não canso de dizer aqui, a cada dia que você deixar de treinar, é um dia a menos para você alcançar o seu sonho. Então, olha só, Bernardinho, técnico de vôlei, atleta, ele dando aula de comportamento empreendedor. E hoje ele dá aula de empreendedorismo, tá? Então, muitos atletas estão virando empreendedores, dando aula de empreendedorismo, pelo que eles aprenderam no esporte, pelo comportamento para a cabeça deles, para eles serem o que foram e agora eles estão se reinventando. Por exemplo, esporte, futebol, né, pegando a linha do futebol, trabalho em equipe, não tem como. Seu filho tem que aprender a trabalhar em equipe. E hoje a gente também, né, hoje nas empresas, trabalho em equipe. Não tem como. E aí até pegando um gancho da crítica, né, que a gente faz no ensino tradicional de hoje, olha só, como é que seu filho faz a prova? Seu filho ele faz a prova individual, né? Pois é. Aí ele faz o ensino fundamental, o ensino médio, prova individual. Tem um ou outro trabalho em grupo ali, mas que não é tão valorizado, a nota é baixinha. Aí ele vai para o Enem. Como é que ele faz o Enem? Trabalho individual, prova individual. Aí ele entra na faculdade. Na faculdade o que é? Trabalho individual, prova individual. Tem uns trabalhos em grupos ali que de 5, 3 fazem o trabalho, o professor faz vista grossa, mas a nota do trabalho em grupo é pequena. E aí ele chega no mercado de trabalho, ou vai trabalhar, vai ser atleta, né, numa equipe coletiva. O mercado de trabalho é trabalho em equipe, não tem como. Não tem como você trabalhar sozinho. Então, a gente tem que trabalhar com essas crianças e os pré-adolescentes o trabalho em equipe. Eles têm que aprender a trabalhar em equipe. Tá? Outra coisa muito bacana do esporte é a frustração. É a frustração pela perda no jogo, pela não escalação no time. Então, é muito interessante essa formação quando a gente fala da cultura empreendedora para a vida adulta do seu filho, para a formação dele, para qualquer profissão que ele queira. Vou pegar um outro gancho aqui. Eu falei do exemplo do nosso ex-aluno. Nosso ex-aluno, Matheus, ele é piloto profissional na categoria dele de kart na Europa. Quando ele estudou com a gente, ele tinha 10 anos. Relato dele, a gente perguntou, mas Matheus, por que você quer fazer o curso com a gente? Ele falou, olha, vocês trabalham e desenvolvem na gente as questões socioemocionais. E hoje eu preciso ter muito isso, a questão socioemocional bem desenvolvida, porque quando eu estou lá dentro do kart, e quebra uma peça, ou o carro não está rendendo, ou eu estou com calor, eu não estou passando bem, eu tenho que usar a minha mente, o meu cérebro. Vocês trabalham a educação financeira. E eu tenho patrocinador. Claro, meus pais é que fazem a negociação para patrocinador. Mas eu quero entender, né, das finanças, para eu entender o patrocínio, como é que funciona essas questões. Aí ele falou assim, a gente pensa na sustentabilidade. E quando a gente fala na sustentabilidade, é o conceito ESG, né, que é o ESG, né, que é um conceito macro, né, e completo da sustentabilidade, que aí a gente está falando do meio ambiente, do social e da governança. E ele falou assim, eu, como um piloto de kart, eu tenho que pensar na minha equipe. Eu tenho
gente que faz a manutenção, mecânicos que fazem a manutenção, eu tenho psicólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho uma equipe junto comigo, eu tenho o diretor da equipe, e eu preciso pensar neles, eu não posso só pensar em mim. E aí ele falou assim, vocês trabalham com vendas, e eu, quando eu estou lá, quando eu ganho uma corrida, eu vou fazer entrevista, e eu preciso vender como é que foi a minha corrida, como é que eu fui bem, eu preciso saber de oratória para poder falar bem perante as câmeras, perante o microfone. Então, por isso que eu estou fazendo esse curso. Por isso que é interessante o seu filho, se ele quer ser um atleta, um jogador de futebol, o que quer seja, esse curso que a gente dá. Porque a gente trabalha com uma formação integral além do que a escola ensina. Vou pegar aqui o outro gancho da Base Nacional Comum Curricular, tá? E aí nós estamos falando aí do novo ensino médio. A gente fala dos eixos estruturantes do novo ensino médio. Espero aí que seja aprovado essas alterações, mas pelo que eu vi, continuam os eixos estruturantes do novo ensino médio. E quando a gente trabalha o empreendedorismo, a gente trabalha os 4 eixos estruturantes do novo ensino médio. Olha que interessante. Não é só o empreendedorismo. Por quê? O que tem em mente as pessoas é que empreendedorismo é trabalhar com empresa, é fazer um negócio. Mas não é só isso, ele é muito mais macro do que isso. Vou citar um exemplo desses eixos estruturantes e o projeto que a gente fez nas escolas públicas de São Paulo. Esse projeto das escolas públicas de São Paulo foi patrocinado pelo Boticário. E o Boticário virou e falou assim, olha, eu quero aprofundar o conceito de sustentabilidade. E aí a gente pegou o ensino médio das escolas públicas, a gente colocou todo o conceito, tá, das startups e do empreendedorismo para essa turminha, para esses alunos do novo ensino médio. E o primeiro ferramenta foi a questão do Design Thinking, que é uma ferramenta que a gente utiliza para eles fazerem a investigação científica. Olha o primeiro item do eixo estruturante. Por que investigação científica? Porque o empreendedor, ele fica preocupado em resolver um problema, gerar uma solução e gerar valor para a sociedade. Seja qual for este problema. E aí, quando a gente dá um problema, né, de sustentabilidade e eles têm que descobrir quais são as causas desse problema, eles têm que fazer uma investigação científica e a gente dá dicas, né, de sites de estatísticas e eles vão trabalhar com investigação científica. Feita a investigação científica, eles vão pensar numa solução para esse problema. E aí eles vão usar processos criativos, eles vão usar a criatividade deles para encontrar alguma forma de como eles vão resolver esse problema. E aí a criatividade aflora. E aí o terceiro eixo estruturante é mediação sociocultural. Vindo nesse processo, ele resolveu um problema, no processo criativo ele achou a solução, a gente pede para ele fazer um protótipo dessa solução, pode ser um aplicativo, nesse projeto de São Paulo foram aplicativos, apps de celular, tá? E aí eles vão testar esse aplicativo, esse protótipo, para ver se ele tem viabilidade, se o mercado aceita, se ele está com problema, corrigir o problema que tem no aplicativo, e aí entra a intervenção sociocultural, porque ele começa a conversar com as pessoas, a pedir para testar o aplicativo, e eles começam a fazer todo o mapeamento sociocultural desse aplicativo. Como é que as pessoas estão trabalhando, aquela nicho de pessoas está tendo dificuldade, aquele outro nicho está tendo uma facilidade maior. Então eles começam a entender sobre as questões da intervenção sociocultural. E quarto, o empreendedorismo. Entra aí o plano de negócios. E aí a gente usa uma ferramenta que chama Canvas, tá? Em que vai ter uma proposta de valor e tudo ao redor. E aí eles começam a montar um projeto, né, de fato. E foi isso que aconteceu nesse projeto que a gente fez nas escolas públicas de São Paulo. E aí eles desenvolveram, a equipe campeã, eles desenvolveram um aplicativo em que o aplicativo lê o código de barra ou o QR Code das embalagens do produto do Boticário e ele sugere a melhor forma de descarte, tanto da embalagem quanto do produto interno, dentro da embalagem.
Então foi um projeto que foi incubado dentro do Boticário, porque o Boticário ficou encantado. E aí, pegando o gancho ainda desse empreendedorismo, a gente está formando as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles querem ser empresários. Olha só, como a gente já falou, o empresário ele precisa de ter inteligência socioemocional, porque o empresário no Brasil é uma montanha russa, é um sobe e desce, né, de problemas, de coisas boas, mais problemas do que coisas boas, e se ele não tiver uma inteligência socioemocional muito boa, uma inteligência emocional muito boa, ele se reconhecer, hoje eu tô mal, aconteceram 2 coisas que me desagradaram, mas eu tenho que fazer isso aqui, porque eu não posso deixar isso, eu tenho que entregar isso, disciplina, né, foco. Ele precisa ter liderança, porque ele vai ter que ter uma equipe. Nenhum empresário sobrevive sem uma equipe. Então ele vai ter que ter liderança, aprender sobre liderança, sobre vendas. A gente já falou, né? O empresário precisa de vender, todo mundo vende. A gente vende, eu não trabalho com vendas. Você vende uma ideia para sua esposa, vende uma ideia para o seu filho vende. Finanças, a gente precisa de aprender finanças para pelo menos começar o beabá da empresa, o início da sua empresa. Chegando aí, turma, na conclusão da nossa live. Eu vou citar alguns exemplos que acontecem muito e a gente vê. Aquele médico que tem uma clínica, ele é excelente, um médico clínico, mas ele não tem espírito de liderança, ele não consegue formar um time, ele não consegue vender uma consulta para um paciente dele, porque o paciente entra na frente dele, ele não foi preparado para isso, ele fica de cabeça baixa só perguntando, anotando os seus sintomas e às vezes recomenda um remédio sem nem olhar para sua cara, nem olhar nos seus sintomas direito. Quantas pessoas já não passaram por isso? E aí ele quer ter sucesso. Se você, aquele médico, aprendeu a ter empatia, aprendeu a vender, a entender o problema do paciente, a ser atencioso, né? Um médico que tem a cultura do conhecimento, de buscar o conhecimento sempre, ele vai estar sempre atualizado, e aí ele vai conseguir resolver o problema dos pacientes, que são as doenças. E aí o que vai acontecer? Esses pacientes vão recomendar esse médico para todo mundo, e esse médico começa a ter mais pacientes, a clínica começa a ir bem, e aí ele precisa gerenciar uma equipe. Só que isso tudo ele não aprende na medicina. Medicina, o que ensina? É ser clínico, né? É ser a parte técnica. Nada contra, até precisa ter, tá? Mas essa parte empreendedora, e é o que a gente vê quando a gente presta consultorias aí para empresas de medicina, a gente vê essa dificuldade dos médicos que criaram, né? Eu fiz um curso de MBA em gestão. Dos 20 alunos inscritos, 10 eram médicos. Olha que interessante. Eles estavam aprendendo, querendo saber mais conhecimento sobre gestão para gerir a clínica dele. Então, quando a gente fala do empreendedorismo para ensinar a criança, o pré-adolescente, o empreendedorismo é transversal, é para qualquer profissão. Seja um engenheiro também. O engenheiro, ele precisa, quando ele está dentro de uma empresa de engenharia, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal, ele precisa ter foco no resultado, ele precisa cumprir prazos, né? Porque aquela obra tem que ser entregue até naquela data. E para isso ele precisa ter um bom planejamento. E aí nós estamos falando do intraempreendedorismo. O que é isso? É você empreender dentro da empresa que você trabalha, você ter uma atitude empreendedora, você buscar soluções, ir atrás de resultado, bater a meta, você ter um bom relacionamento pessoal, você ter liderança. Então, esse é o perfil que as empresas mais estão buscando. Eu vou contratar um engenheiro. Ok, ele é técnico, tá bom? Ok, mas eu quero saber o comportamento dele. Uma pesquisa que eu não canso de falar aqui, gente, de 2018, da Michael Page, de uma das maiores empresas de recolocação e recrutamento do mundo, feita em 2018 com 1.400 recursos humanos de grandes empresas de do Brasil. 9 em cada 10 demissões foi devido ao comportamental. O que é?
A pessoa entra pelo currículo, pela parte técnica, mas é demitido pelo comportamento, porque ela não sabe suportar pressão, ela não sabe bater meta, ela não sabe conversar, ela não tem proatividade, ela não vai atrás de conhecimento. E hoje, cada vez mais, as empresas estão buscando este perfil empreendedor nos colaboradores. Elas preferem muito mais que o colaborador ande, e às vezes você tem que puxar, do que ficar empurrando, cobrando. E quando a gente trabalha os nossos filhos, os nossos alunos desde cedo, com este perfil empreendedor, ele vai ser proativo, ele vai buscar soluções, ele vai ter curiosidade de conhecimento, né? Vale a pena aí vocês assistirem as 2 ou 3 últimas lives que a gente fez, foram com alunos nossos. Reparem no perfil, eles gostam de estudar, eles são curiosos, eles não gostam muito de ler, mas quando eles são curiosos, eles pesquisam, eles querem saber o novo, e eles têm uma proatividade, eles querem aprender, eles têm um propósito. Então é muito bacana essas 2 lives, vale a pena vocês assistirem. E quando a gente fala do empreendedorismo, todos nós somos empreendedores de alguma forma. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos empreendedores. Todos nós temos objetivos na vida, a gente quer almejar, e aí entra aquele perfil. Se o seu perfil tem um alto empreendedorismo, outro baixo. Porque muitas das vezes as pessoas querem mudar, mas não querem sair da zona do conforto. Então não tem jeito. Não tem desenvolvimento e crescimento se você não sai da zona do conforto. Ou aquela pessoa prefere ficar naquele lugar, mas fica reclamando porque queria estar em tal lugar, queria ser igual fulano, igual Beltrano. Então, se você não tem a cultura empreendedora, o espírito empreendedor, que a gente fala que é atitude em termo macro, tá? Então, é isso aí, gente. Quando a gente está falando dessa transição, preparar os nossos filhos, as crianças, os alunos, desde cedo, com a cultura empreendedora, porque ela permeia qualquer profissão, né? Ela permeia qualquer atividade, até sendo um empresário, tá? Pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser um artista, pode ser um esportista. Você precisa de ter essa cultura empreendedora. E até um empresário também, tá? Então, turma, ficou claro? Alguém quer fazer uma pergunta? Estou à disposição. Alguém quer fazer uma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Tá? Bota aí no chat que eu respondo, a gente responde, fique à vontade. Convido vocês, tá? Quem gostou aí da aula, quem gostou da cultura empreendedora para seu filho, para o seu aluno, agenda uma aula experimental gratuita para conhecer. Ela é gratuita, para vocês entenderem melhor, o seu filho entender, tá? É só entrar lá no nosso site, eusaescola.com.br, já pode agendar. Nosso canal do YouTube tem mais de 150 vídeos de como as mães podem ensinar o empreendedorismo aos filhos, tá? Então, gente, fica o convite, tá, da aula experimental. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Se quiser, manda um direct pra gente, que a gente responde, tá? Sobre a cultura empreendedora, que é bem bacana, algo que lá no exterior, nos países de primeiro mundo, já está bem desenvolvido. Ok, turma? Fica aqui o convite também, no nosso canal irmão aqui do empreendedorismo para adultos, tá? Às 19 horas. O canal é outro, é o Escola Eusa. Nós vamos fazer uma live já voltada para o empreendedorismo adulto, mas que serve para todo pai e toda mãe, que é como fazer o fluxo de caixa. Serve para a sua empresa, serve para o seu orçamento doméstico, para a sua casa, tá? E o fluxo de caixa, ele pode quebrar a empresa, tá? O fluxo de caixa, ele pode atrapalhar a sua vida pessoal se você não tiver organizado. Então fica o convite aí, aula experimental, canal do YouTube e a nossa live no nosso canal irmão aí, que é o Escola Eusa, às 19 horas comigo mesmo, tá bom? Um abraço, obrigado a todo mundo. Semana que vem estamos juntos. Tchau, gente!